Olá, boa tarde. E hoje vamos ter um programa bastante interessante, bom para as nossas carteiras. Exatamente, é isso que nós gostamos. Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. Hoje, além da nossa rubrica, vamos também ter uma convidada que nos vem falar aqui acerca de liberdade financeira e de como podemos reduzir aqui algumas prestações. Para ver se o pessoal agora que entrou 2023 entra assim mais a respirar melhor, não é? Respirar melhor pelo exercício físico e a respirar Exato. melhor Exato. por causa da carteira. Exato, porque a nossa rubrica também vai ser sobre isso, exatamente. Sim. Como iniciar? Nós ouvimos. Ali nas 12 badaladas disse assim, eu tenho que agora em 2023 começar a atividade física. E cá está, vamos ter uma rubrica a falar sobre isso, não é? Tudo muito bem pensado. Vai ser com a Inês Galvão, portanto... Vai ser mesmo bom. Vai despertar aquele gosto, não é? Vai, não sei. Né, Ruth? Não sei. Eu continuo à espera de qualquer coisa. Tanta coisa aqui para falar, então só relembrar as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres, o Instagram conversa.mulheres, contém muita informação do programa Conversa de Mulheres, programações, os promocionais e mais informações, mas também as páginas das nossas convidadas, os seus projetos. Portanto, veja, siga as páginas das nossas convidadas e partilhe então os conteúdos. No YouTube, canal Curiacos TV Playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Então, encontre programas completos para rever e partilhar. É esse o grande objetivo, é partilhar então estes projetos, dar a conhecer o programa, mas claro, os projetos das nossas convidadas. E no caso do programa 2, partilhar aqui no fundo não só o projeto, mas a informação que nós vamos aqui conversar, não é? Portanto, vale a pena que ela chegue a mais pessoas. E então, sem mais demoras... Vamos ter uma ideia prática. Exatamente. Da ideia à prática, vamos deixar de estar só na ideia de fazer exercício físico para e avançamos praticar. Para a prática. Vamos lá ver. Olá, o meu nome é Inês Galvão, sou profissional da área do exercício físico e hoje venho dar aqui algumas dicas para você que precisa e necessita de iniciar um novo processo de exercício físico, um novo programa de treino, seja o que for, nesta área. Isto porquê? Porque é muito importante nós adaptarmos sempre aos alunos e às suas necessidades, objetivos, o que é que mais necessitam no momento ou a longo prazo, e devemos adaptar todo o processo de treino, não apenas os treinos para aquelas semanas, mas os treinos durante os próximos meses e até durante os próximos anos. O mais importante é, quando chega a um ginásio, isto se pretender treinar em ginásio, porque pode escolher ou outdoor, ou ao domicílio, numa casa, ou na própria casa, ou até mesmo no ginásio. Então, começamos por escolher o espaço onde mais gostamos de treinar, porque nem toda a gente gosta de treinar nos mesmos sítios, nem toda a gente se sente mais confortável nos mesmos ambientes. Então, escolher o sítio de treino é um processo e é algo muito importante nesta escolha. Depois, treinar sozinho, treinar acompanhado, treinar em grupo, treinar a pares. O que é que mais gosta de fazer? Qual é a vertente que mais se identifica? Porque lá está, nós queremos manter o treino, não apenas durante uma, nem duas, nem 3 semanas, mas que seja algo para sempre. Algo que a pessoa mantenha como um hábito, como um gosto, como um refúgio, algo para tirar o stress, algo para contribuir para a própria saúde. E o facto de estar num ambiente que gosta é isso mesmo que vai ajudar a manter ao longo do tempo. Portanto, escolher se gosta de treinar sozinha ou acompanhada. Se gosta um bocado dos dois mundos, digamos assim, então o que eu sugiro é fazer mesmo isso. Aliar o treino sozinho com um treino em grupo ou a pares ou consoante as suas necessidades e gosto. Terceiro ponto, roupa confortável. Desde o calçado, às leggings, calções, calças, t-shirt, seja o que for, que seja o mais confortável possível. Isto porque, para realizar movimentos, para estar num ambiente em que se sinta bem, tudo o que contribuir a nível de conforto vai ajudar. Então a própria roupa é essencial. Os ténis, às vezes costumam perguntar que tipo de ténis se deve utilizar, desta marca ou desta. Eu sugiro experimentar. Conforme se sente confortável, se gosta, manter. Se há ali algum desconforto ou nós esperamos que não é o mais adequado, aí devemos trocar.
mas pedir ajuda a um profissional também pode sempre fazê-lo, seja em que contexto estiver. Um ponto super importante nesta caminhada do exercício é ter a noção que é um processo. Portanto, o que demorou 20 anos a ser destruído, acumulado, não vai demorar 2 meses, nem tampouco um mês a ser corrigido. Portanto, é importante ter esta noção de que é um processo, é muito gradual. Então, dar tempo ao nosso corpo para se habituar, dar tempo ao nosso corpo para ir gradualmente crescendo e sempre adaptando conforme a sua necessidade. Portanto, nunca seguir pelo aquele plano de treino do famoso que está na rede social, daquela pessoa que, comigo resultou, contigo vai resultar. Não necessariamente. Cada corpo tem a sua individualidade e cada corpo deve ser respeitado. Portanto, respeite o seu corpo. Procure o que é mais adequado, procure a ajuda de um profissional, leia sobre o tema, mas acima de tudo procure ter um processo o mais adaptado a si, consoante os seus objetivos e as suas necessidades, para que não seja algo que estrague, mas que seja algo que contribua e construa a sua saúde, o seu bem-estar, possa ser algo em que venha um prazer associado. Portanto, é importante respeitar a sua individualidade e não se comparar. Eu consegui em 2 meses, aquela pessoa também vai conseguir em 2 meses. Não necessariamente, porque vai bater ao ponto anterior. Cada corpo é um corpo e tem as suas necessidades. Portanto, focar no que nós podemos fazer, focar em nós e ter sempre em conta: eu antes não conseguia, agora já consigo. Esta é a nossa comparação, a comparação individual. O que é que eu conseguia fazer ou o que é que eu não conseguia fazer e já consigo fazer neste momento. E é isso mesmo que vai contribuir para que este processo seja adaptado, específico e muito gradual. E, acima de tudo, terminar em grande, procurar sempre a ajuda de um profissional que está lá para o ajudar. Obrigado e até à próxima! Obrigada, Inês, e bem, não é 1 nem 2 meses. Pois, temos de dar tempo, mas temos é de começar para demorar menos tempo. Exatamente, e a Inês deu aqui algumas dicas muito interessantes, que é: compare-se consigo mesmo, não é? Portanto, veja aquilo que já conseguia fazer, porque às vezes o que acontece neste processo é que a pessoa desanima porque não está a acontecer como pensava, como imaginava, mas na realidade só o facto de darmos um passo, olha, eu que às vezes subo lá aos lances das minhas escadas, hoje tenho que fazer isso, pronto. Subo lá aos lances, já parece que da próxima vez que vou subir já não custou tanto, depois deixo ficar um mês sem subir, já me custou tudo outra vez. Portanto, é uma chatice. Mas então, compare-se consigo mesmo e não se esqueça, lá está, se tivermos não sei quantos anos aqui com maus hábitos, sem exercício físico, a acumular gorduras, ou noutro caso de pessoas a ficarem muito magras, não é? Depois não é de um dia para o outro que vamos conseguir, só porque agora começámos, muda tudo, não é? As coisas são graduais, dê tempo, dê espaço, e o importante é isto, é que o faça de uma maneira consciente e no seu ritmo. Muito obrigada, muito obrigada, Inês, pelas dicas. E vamos agora receber a nossa próxima convidada, não é? Exato, vamos passar um separador e já voltamos. Até já. Gestão e planeamento. Então temos connosco Vanessa Oliveira Fernandes. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Após quantos anos? 4 anos. 4 anos. Eu nem Que estava a Vanessa esteve cá connosco. Pois, eu não estava cá, 4 Foi anos. comigo e com a Catarina, não? Muito bem, muito bem. E foi muito bem recebida, de certeza, Vanessa. Com certeza, sim. Mas como já passaram 4 anos e como eu até não estava cá, pode-nos contar aqui um bocadinho do seu percurso. O problema não é de tu cá estares, era não teres seguido o programa. Mas... Pois é verdade. É verdade, tens toda a razão. Estiveste bem nessa. Sim, é verdade. Na altura em que cá estivemos, tínhamos nascido há muito pouco tempo, portanto, nós nascemos mais ou menos, faz este ano. Fala-nos do seu projeto, como é que se chama? Financial Liberty, sim. Financial Liberty vai fazer 5 anos, agora em julho, e nós nascemos um bocadinho com o intuito de responsabilidade social. Eu já trabalhava na área da banca, portanto faço... E como é que foi? Isto em pequenina tinha uma registradora e gostava de fazer contas? Mais ou menos. Eu no programa de há 4 anos, 5, em cá estive, eu dizia que quando era pequena jogava muitas vezes Monopólio com a minha prima. Pois, eu acho que estas pessoas do dinheiro, há coisas que vêm depois, mas estas coisas do dinheiro têm que lá estar desde pequenos.
Não? É verdade, sim, é verdade. Eu acho que sim, eu acho que sim, que já está ou a vontade de empreender, como é que se diz, de investir, já está aqui um bocadinho. É um bocadinho, mas depois acho que também teve muito a ver com o percurso que fui tendo, mesmo o percurso profissional. Entrar na área da banca e perceber muitas vezes algumas dificuldades que eram sentidas. Qual é a sua formação, Vanessa? Em direito, que nada tem a Sim, ver, não é? sim. Esse é um percurso totalmente diferente. Foram as circunstâncias, porque eu tenho 2 filhas, mas tive a Isis ainda muito cedo e, portanto, iniciei logo o trabalho e iniciei na área da banca, logo após terminar a formação. Aliás, estava ainda a terminar a minha formação académica quando a Isis nasceu. E, portanto, eu entrei no mercado de trabalho na área da banca e tem-me acompanhado até agora, portanto, já passaram 14 anos. Portanto, muita experiência aqui a trabalhar com pessoas e com Sim, dinheiro. com pessoas e com dinheiro, sim. E a perceber algumas realidades, que foi isso que me fez ter a Financial Liberty. Realidades eram essas? Muitas vezes nós achamos que quem tem mais dificuldades financeiras são quem ganha menos de vencimento, ou uma classe mais baixa, ou pessoas que estão na ordem do vencimento mínimo. Eu percebi que não. Muitas vezes até uma classe média que tem algumas dificuldades, porque também tem muito mais facilidade de acesso ao crédito, facilmente lhes são propostos cartões e, portanto, tudo isto acaba por gerar aqui uma bola de neve, passa a expressão, e faz com que depois existam maiores dificuldades de pagamento. E porque há também porque há muito o fascínio, não é? Das viagens, do consumismo, não é? Passámos agora ao Natal de comprar aquela coisa, aquela prenda que depois fica a pagar em não sei quantos meses e que se calhar quem já tem alguma dificuldade de recursos nem sequer pondera isso porque está a pensar pagar contas, não é? Exatamente, sim. O vencimento é para pagar as contas, para colocar alimentação em casa, portanto, não se pondera aderir, e agora na altura do Natal todos sentimos que passamos pelo centro comercial. Há E há sempre uma banca de cartões, ou mesmo em algumas lojas espalhados em específicas. todo o lado. Sim, É é verdade. impressionante. Sim, e o subsídio de Natal foi, não colmatou dívidas, muitas vezes também foi para as prendas de Natal, não chegaram e, portanto, naturalmente e facilmente, e o dinheiro é uma coisa que se compra por impulso, não é? Eu estou na loja, vou agora comprar uma prenda, se calhar é mais caro do que aquilo que eu estava a contar, tenho até um cartão de crédito. Vou pôr ali, já está. Se comprar já, é o imediato, não é? Compro já e já está. E daí talvez então esta ideia de que nem tanto é as pessoas que supostamente poderiam ser as que tinham mais dificuldades, que têm, porque estas pessoas, uma pessoa que também que vive para pagar contas, eu acho que vive com uma corda muito grande no pescoço, não é? Mas são estas pessoas que às vezes poderiam estar um bocadinho mais folgadas, que na realidade acabam por às vezes até entrar em problemas. Exatamente, sim, é exatamente isso que senti e percebi isto durante todo o percurso na banca e até mesmo socialmente. Nós às vezes criamos aqui algumas reticências com pessoas que são amigos, e agora na altura do Natal sentiu-se muito isso, em dezembro, quantos jantares de Natal é que não fomos todos convidados? E a verdade é que Mas cada jantar à cabeça, porque depois também nos sítios esticam, não é? É verdade. Aproveitam, É verdade. Claro. E depois, muitas vezes, recusamos e dizemos: olha, hoje não posso porque tenho isto ou tenho aquilo, e não temos nada. E o amigo mais tarde vai perceber e quase que torna aquilo pessoal. Não veio ao jantar porque não quis estar comigo. Não foi nada. Era mais uma despesa, são 3 ou 4 lá em casa. E também não, falar de finanças, não vou dizer ao meu amigo: olha, eu não tenho dinheiro. Tu até sabes que eu trabalho numa empresa confortável, que ganho bem, mas não tenho dinheiro. Como é que isto se justifica ao amigo, não é? Sim. É muito mais fácil dizer: não, tenho um jantar na casa da sogra, na casa da prima, e não posso ir. Depois o amigo mais tarde acaba sempre por se perceber, não é? Então é um bocadinho isto que nós tentamos colmatar. E foi eu já a área de direito era algo que eu gostava porque achava que conseguia ali mudar o mundo. Percebi que não, mas acho que a área financeira conseguimos fazer a diferença. Sim. E o que é que foi a sua experiência no banco, na área da banca, neste caso, antes de abrir a sua empresa? Eu passei por várias áreas na banca, eu passei por mais do que um banco também. E isso é bom, mas isso é bom para a sua experiência, para aquilo que faz hoje, não é? Exatamente, foi muito bom, foi muito positivo. Conhecer pessoas, falar com pessoas, permitir que as pessoas, não julgar pessoas, que nós na Financial Liberty não julgamos. Nós tentamos compreender para poder defender as propostas que nos são apresentadas. O mais importante é não julgar. Todos nós já tivemos um dia em que apetece-me comprar qualquer coisa. Gastámos a mais do que tínhamos, não é? E não tem mal nenhum, não é?
acaba por ter depois Tem mal algo... se depois não pagamos. Exatamente. Tem mal, sim. Não, É de não ser tem mal se a avaliado. pessoa. Exatamente, se a pessoa põe o pé assim em ramo verde, não é? Mas sabe, ok, vou pôr em ramo verde, mas depois ali pouco. O problema é que às vezes depois chegamos lá Pois e é não, isso. não se consegue, Sim, não é? sim. Nós... Ou que se está a conseguir poupar, dá aquela vontade de gastar. Diga, está lá. E voltamos a estaca zero. Eu costumo dizer que quando nós recebemos o vencimento, primeiro temos que nos pagar a nós próprios, que é, e temos que conseguir fazer isso. As despesas que nós temos têm que nos permitir isto, que é, eu recebi o meu vencimento, agora vou-me pagar a mim mesmo, que é pôr um valor de parte para qualquer eventualidade. Isto é pagar-me a mim mesma, ok? E fazer a minha poupança. A poupança não se faz no fim do mês com o que sobra, faz-se no início do mês com aquilo que acabamos de receber. E isto é o espírito que devíamos ter e que devíamos É um cultivar. segredo grande que já está aqui a dar, não é? A pessoa já deveria pôr assim um. Sim, é quase como se estivesse a pagar. Eu trabalhei, agora vou-me pagar e ficar com este valor de parte, porque amanhã, se eu estiver muito triste ou me apetecer comprar alguma coisa, por exemplo, posso não estar triste, Ah, não é? não é para poupar. Mas é para poupar, ou para uma eventualidade, não é? É para poder gastar em alguma coisa De também. forma confortável. Mas também é importante pouparmos. Mas pouparmos tem que ter uma finalidade, não é? Temos que dar aqui, Sim, temos exato. que dar aqui alguma finalidade. Mas sim, é importante pouparmos, imprevistos acontecem e é importante também estarmos precavidos. Portanto, no início do mês pagamos-nos a nós próprios. Depois começamos a pagar as Já nossas viram? prestações. Esta nunca tinha ouvido. Vamos começar a pagar a mim própria. Mas é uma boa ideia, realmente. É, sim, porque por norma há muito o estigma de que chega ao final do mês e eu vou poupar aquilo que me sobrou. Ora, não sobrou nada, porque se estava aquele bocadinho a mais na conta, lá fui eu jantar fora. Portanto, vamos fazer o, Claro. vamos fazer o Jantar fora inverso. cai sempre bem a qualquer pessoa, principalmente nem que seja só para não fazer o jantar. A área das finanças é um ponto É delicado na é um ponto vida delicado. de Isto tem qualquer sido, isto um. tem sido programas delicados. Ontem a organização, ontem organizámos a casa, hoje organizamos a carteira. Isto aqui está a ser, esta semana está a ser suada, está a ser transpirada. E Vanessa, refere que abriu um negócio nesta altura, porque também era uma altura em que começou a haver uma legislação, não é? Sim. Porque havia muitas pessoas a serem burladas, Sim, não é? sim. Infelizmente há muito isto, ainda há muito estigma também de que os intermediários de crédito enganam as pessoas. Não é verdade, nós não enganamos. E em 2018 entrou em vigor uma legislação por parte do Banco de Portugal, em que o Banco de Portugal passou a regulamentar também os intermediários de crédito. Há dois tipos de intermediários de crédito, os vinculados e os não vinculados. No nosso caso, somos vinculados. Quero com isto dizer que o cliente nunca nos paga nada. Independentemente da proposta ser aprovada, não ser, avançar, não avançar, independentemente do estado em que fique, nós nunca recebemos nada por parte dos clientes. E isto é importante. Nós fazemos outros créditos, fazemos créditos pessoais e créditos de habitação também, mas quando nascemos foi com a responsabilidade social do crédito consolidado. E, portanto, se a pessoa já tem dificuldades, não faz sentido nenhum estar a pagar. E é importante que as pessoas tenham isso em atenção. Sabe que isso que está a falar, eu acho que as pessoas não sabem muito que existe. Sim, eu Quer acredito. dizer, sabem, mas não sabem bem o que é, não é? Por isso hoje queremos aqui mostrar bem. Então, está a dizer que uma pessoa que recorra a um intermediário de crédito, neste caso a Financial Liberty, pronto, está aqui a puxar a brasa à sua sardinha, mas não é a única que existe. Convém saber, alguma maneira da pessoa saber se essa pessoa está vinculada ou não vinculada, o que é um vinculado e um não vinculado? Sim. Então, o vinculado, é, tal como nós, não cobra nada em momento algum ao cliente, está bem? Como é que a pessoa pode saber isso? Se nós somos vinculados ou não, pede-nos o número de registro e podem consultar no site do Banco de Portugal. Pronto, ok? Nós identificamos como Financial Liberty, o nosso nome de registro é FLVIC, Consulting Unipessoal, e podem sempre consultar todas as entidades autorizadas, estão no Banco de Portugal. As não vinculadas não estão? Também estão, sim. Ok, então. As não vinculadas, existe um contrato com o cliente e depois, no caso de efetivarem o negócio, existe também um pagamento que é feito por parte do cliente, sim. E cada instituição depois há de ter o seu valor, e é um valor que é previamente acordado com cada cliente. Mas pronto, isto eu acho que é importante. As pessoas podem ir ao site do Banco de Portugal, saberem quem são as empresas Sim, que estão autorizadas. que estão autorizadas pelo Banco de Portugal, não é? Sim. Porque já estão a cumprir certos requisitos e de alguma maneira estão a ser fiscalizadas ou... É verdade. Não é? Pronto.
É verdade. Portanto, isto é um cuidado para não ser burlado. É um dos cuidados para não ser burlado, sim. Mais algum outro cuidado que... Convém sempre ligar para a instituição também, porque funciona muito por meios à distância. Os clientes enviam e-mails, contactam-nos telefonicamente. O contacto telefónico penso que seja muito importante. Houve várias situações também onde se fazem algumas empresas passar por intermediários autorizados. Portanto, deve sempre haver um contacto com os colaboradores da empresa. Eu sei que muitas vezes é difícil, empresas estão em Lisboa, no Porto, e o cliente é do outro ponto do país. É difícil, mas é importante que haja sempre este contacto e não pagar nada. Nós recebemos muitos clientes que nos dizem: eu tenho medo porque em determinada altura encontrei na internet uma empresa que me disse pague determinado valor e envie-me os documentos porque a sua proposta está pré-aprovada. É importante dizer aos clientes que, sem uma análise de documentação, nenhuma empresa consegue dizer que a proposta está pré-aprovada. Exato, mas existe essa publicidade. Existe esta publicidade, sim. A dizer Que é enganosa, meus amigos, enganosa. Sim. E, lamentavelmente, chegam às vezes pessoas até nós em que disseram: olha, paguei determinado valor, enviei os documentos, nunca mais atenderam o telefone, ou atenderam durante um período inicial e depois iam protelando a resposta. Portanto, é importante as pessoas precaverem-se nesse Hoje há sentido. burlas em todo o lado, não é? Sim. Em todo o lado. É impressionante, desde emprestarem dinheiro a pagarem não sei o quê, é impressionante. É verdade. E pessoas mais incautas e que estão, e na realidade às vezes as pessoas estão desesperadas, não é? É verdade. As pessoas estão desesperadas, precisam, não sabem como pagar as contas, não é? É verdade. E vão atrás destas coisas que parecem fáceis, parece que caíram do céu para elas, mas Não quero. provavelmente não. Sim. Vieram do inferno. Também é importante esclarecer que não somos nós quem vai financiar. Nós intermediamos. E era a seguir o que eu lhe ia perguntar, porque nós falámos, vinculado, não vinculado, explicou aqui a diferença, mas o que é isto de ser um intermediário de crédito? Sim, nós somos intermediários, significa que nós intermediamos entre o cliente e a instituição financeira. Nós temos protocolos com algumas financeiras e alguns bancos nacionais, portanto, e nós tratamos de toda a documentação, defendemos a proposta junto do parceiro, trocamos impressões com o parceiro, para, no caso de haver alguma dúvida, para aprovar, não aprovar, tendo em conta que na nossa equipa todos também já têm experiência de banca, é sempre dado um parecer também ao parceiro sobre o processo e sobre a viabilidade do mesmo, mas depois o financiamento é feito com o banco ou com a financeira que tenha aprovado. No caso de existir mais do que uma aprovação, nós apresentamos aos clientes as aprovações todas que tínhamos. Porque vocês aqui têm uma questão, vocês não estão vinculados a uma só instituição, que eu acho que isso é bom para quem vos procura, não é? Sim, é bom. Porque pode ser mais competitivo. É mais competitivo e também temos maior probabilidade de viabilizar a proposta, não é? Os bancos e as financeiras, as regras de elegibilidade alteram de uns para os outros. Portanto, se calhar um que não prefere um perfil de cliente é preferível num outro e, portanto, conseguimos aqui agilizar. Se bem que há perfis que nós conseguimos aprovar em todos, mas aí conseguimos depois debater com o cliente qual será a melhor opção para o cliente. E vocês, quando o cliente chega até vocês, portanto, começou por falar que começou o negócio nesta parte social e com o crédito consolidado, que já vamos explicar o que é isto e porque é que considera que isto, crédito consolidado, é uma coisa social, onde é que isto tudo joga, mas quando uma pessoa vem ter com vocês, já tem aqui um pré-aconselhamento, vamos assim dizer, do que é que pode ser feito ou não, como é que isto funciona. Quando a pessoa vos apresenta, olha, tenho esta conta, esta conta, esta conta... Então, quando nos apresentam, nós pedimos alguma documentação. Um documento que eu posso sugerir também lá em casa para consultarem, até podem procurar na internet, mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Sim, podem retirar, é totalmente gratuito. Tem sempre mais ou menos, refere-se ao mês anterior, neste momento há de estar em vigor, portanto 13 de janeiro há de estar em vigor o mapa ainda de novembro, o de dezembro só vai atualizar agora no penúltimo sábado, portanto consegue ver antes de mais toda a situação bancária, se os créditos estão em cumprimento, se estão corretos, quanto tempo falta para terminar, no caso de serem avalistas, como é que está a situação do crédito, portanto, no fundo é quase como um cadastro dos créditos em que a pessoa está envolvida. E também tem a das contas, não é? Também tem a das contas, sim. Porque as pessoas às vezes têm contas que abriram em 1900 e troca o passo. Eu, por acaso, lembro-me quando pedi uma coisa destas, mas que raio de contas são estas que não é mau? E estava tudo lá ainda aberto, não é? É verdade, sim. Também existe
das contas para consultar. Aqui no caso do mapa de responsabilidades, é um dos documentos que nós pedimos e é através daí que nós fazemos as contas aos valores que ainda estão em dívida. E depois fazemos a análise com o cliente, portanto fazemos uma análise, verificamos se tem viabilidade, carregamos nos nossos parceiros, se houverem dúvidas voltamos a esclarecer com o cliente para podermos Porque vocês logo veem se a pessoa tem capacidade financeira tem capacidade ou não, não é? Sim, exatamente, sim. Mas vou voltar aqui a reiterar a dica do mapa de responsabilidades, porque eu penso que é importante. Algumas pessoas, devido às contas antigas, por exemplo, despesas de manutenção que Não caíram pagaram. e que não pagaram, mas Sim. não foi uma coisa dolosa, não é? Aconteceu, esqueceram-se, não se lembravam da conta Mas e depois está têm um ali. registro no Banco de Tem um Portugal. registro, sim. Então, a consulta ao mapa, de quando em vez, parece-me que possa ser Que é uma útil. coisa muito importante para se sim, fazer. sim. Então, o que é isto do crédito consolidado? Então, o crédito consolidado... Porque Vanessa prometeu-nos, salvo seja, não nos prometeu nada, mas hoje vamos falar sobre liberdade financeira e sobre como Sim. poder reduzir um bocadinho as prestações Sim. nesta altura em que voltaram a subir as taxas, não é? Sim. Em que, pronto, sobe as taxas para quem compra, sobem os arrendamentos para quem arrenda porque não consegue comprar a mais. Isto é uma bola de neve, verdade. sobe a eletricidade, sobe tudo. Sim. E às vezes o salário não sobe tanto. É verdade. Então, o crédito consolidado é, como falávamos há pouco, permite-nos juntar todos os créditos num só. Não é para pessoas que estão extremamente aflitas, porque há muito este estigma. O crédito consolidado é para pessoas que estão Só muito para aflitas. quem está aflito. Não é nada. Pode ter um crédito, por exemplo, a decorrer, mas imagine que avariou um eletrodoméstico lá em casa, ou aconteceu alguma coisa, precisa de fazer um novo crédito. Porquê que vamos ter dois quando podemos ter o já existente e o valor adicional para para o eletrodoméstico? Ficamos com uma única prestação. Eu acho que isto é importante, porque é quase uma questão de organização. Termos 3 ou 4 créditos. Eu bem disse, é questão de organizar a vida, a carteira, tudo. Temos 3 Ótimo. ou 4 créditos. Um cai a prestação a dia 5, outro a dia 7. Sim, depois a pessoa põe lá dinheiro, depois não tem não sei o quê, depois é assim. E geram atrasos muitas vezes Sim. sem necessidade. Um seguro para cada crédito. Alguns deles cobram mais taxas do processamento da prestação. Sim, E, portanto, comissões. sim. E porquê que não podemos ter tudo no mesmo? Portanto, estando em cumprimento, nós não conseguimos ajudar, ok? Quando já há registro em cumprimento no Banco de Portugal, nós não conseguimos ajudar. Isto É antes. importante dizer, portanto, é antes de entrar em cumprimento que deve tentar fazer isto. Exatamente, sim. E não tem que estar com a corda ao pescoço, como os clientes às vezes nos dizem. Eu ainda não estou com a corda ao pescoço. Certo, mas ainda bem. É como tomar uma vitamina. Não está doente, mas continua a tomar as vitaminas diariamente para se manter saudável. E então é isso mesmo. No crédito consolidado, nós tentamos juntar todas as prestações numa só. Mas imaginemos que há uma prestação com uma taxa muito boa ou um crédito que vai terminar para o próximo ano. Bem, nós fazemos essa análise e verificamos se faz sentido ou não juntar neste novo crédito. Fica só com um crédito, com uma prestação, num único dia do mês. E em Banco de Portugal, aquilo que é reportado, porque há algumas situações em que os clientes vão renegociar a dívida e depois fica no Banco de Portugal registado como renegociado por incumprimento. Não é nada disto. Aqui isto é reportado como um crédito pessoal, se tratasse, mas fica só um. Está bem? E daí esta importância. É uma organização e fica a poupar. Há muito estigma de... Porquê que fica a poupar? Exatamente, era o que lhe ia dizer. Há muito estigma de que os intermediários de crédito dão poupança porque aumentam prazos. Portanto, no final, vou pagar mais. É o que eu sempre achei. Já disse aqui. Não, é verdade. Eu tenho dúvidas como... Eu tenho contas, pago-as e gosto de saber destas coisas. Não é verdade. Nós fazemos, e como disse, quando nós achamos que um crédito tem uma taxa muito baixa ou está prestes a terminar, fica excluído. É verdade que em algumas situações é aumentado o prazo, é verdade. Mas nem sempre. Aquilo que nós fazemos é uma média. Nós tentamos reduzir com as taxas. A esmagadora parte dos clientes que nos procuram têm cartões de crédito. E, portanto, Têm taxas absurdas. Sim. E nós, qualquer crédito pessoal que nós estejamos a fazer neste momento, a taxa é mais baixa do que a esmagadora parte dos cartões de crédito do mercado. Portanto, nós baixamos a taxa do cliente. Também é certo de que, muitas vezes, pode haver um crédito com uma taxa mais baixa do que aquela que nós temos, que está a ser ali incluído. Mas, na média, a taxa fica mais baixa. Outra questão quanto ao prazo. E é importante explicar que a taxa é aquilo que nós vamos dar a mais pelo que nos estão a dar. Exatamente. É Portanto, o preço. quanto menos custa... Quanto é que nos custa aquele dinheiro? Exatamente. O dinheiro custa dinheiro. É verdade. Dão-lhe 1.000, mas depois paga 1.300, 1.400. Bem, pronto, depende, não é? É verdade. isto. É mais ou Portanto, a taxa ajuda... Não, eu tento explicar em miúdos. A taxa é aquilo que nós vamos dar
É o preço. É quanto lhe vai custar. Vai-me custar, exato. Para ter 1000 vai-me custar Pagar mais 100. aquele serviço. Sim. Algumas vezes, quando o prazo é alargado, que também pode acontecer, portanto não é um mito, pode acontecer, mas quando o prazo é alargado, os clientes têm sempre a possibilidade de amortizar parcialmente ou na totalidade dos créditos. E ficar com uma situação mais confortável, porque se este mês eu souber que tenho 600 euros para pagar e ainda vai-me aparecer, por exemplo, o seguro do carro, se calhar é um bocadinho mais desconfortável do que se eu tivesse 400. E se eu conseguir todos os meses pôr de parte aqueles 200 que ia ter excedente, naqueles meses em que tenho imprevistos... Mas lá está, aqui é muito importante isto, se vai poupar já fazer aquela almofadinha. Sim. Sim, isso tem que ser. Uma coisa tem que ser conciliada com a outra. Vamos poupar, mas em todos os sentidos. Vamos constituir a poupança também. Às vezes o problema das pessoas é que poupam, ou seja, reduzem e depois já podem gastar mais. Isso não pode ser. E não pode ser, não é? Isso não pode ser. Se não é aí não que... é sistema, sim. Exatamente. Sistema. Não é, Funciona, não pode não ser. funciona. Isto é que é. Se a pessoa poupa, poupa para... neste caso, que vai renegociar, vai poupar para pagar contas, não é? Sim. Então aquele dinheiro que poupou deve ser para pagar contas. Sim. Nem que seja para juntar e daqui a um ano amortizar uma coisa qualquer ou Exatamente. para ficar mais baixa ainda. Sim, pode ficar ainda mais baixa a prestação se conseguir então amortizar. É este o principal intuito do consolidado. E por isso é que nós E no dizemos... consolidado entra o crédito à habitação ou não? Nós fazemos crédito à habitação e nós podemos fazer um crédito associado à habitação, que é um bocadinho diferente, ou seja, é um crédito hipotecário. A habitação é dada como garantia. Qual é a vantagem face ao crédito consolidado que nós usamos como crédito pessoal? Bem, a vantagem é que o prazo é possível ser mais alargado ainda e a taxa também é menor, porque existe uma garantia associada, neste caso à habitação. Pessoas que já têm crédito de habitação, se podem dar a casa como garantia, poderão dar, mediante algumas regras, nomeadamente o facto de que o valor da avaliação da casa tem que suportar a atual garantia e o novo crédito que Ou vamos seja, ter. o que ainda deve ao banco, Sim, desta o que ainda deve ao casa, banco, não sim. é? E mais o outro, não é? Exatamente, sim. É passível de ser feito, mas muitas vezes aquilo que pensamos é, se estivermos a falar de 20, 30 mil euros, até que ponto é que compensa dar a casa como garantia em algo que se podemos pagar em 7 anos? Verdade. Eu digo 7 anos porque também é importante, algumas dessas empresas que burlam dizem que fazem créditos a 10, 15 anos. O Banco de Portugal, em 2020, recomendou que os créditos ao consumo, os créditos pessoais, tivessem um prazo máximo de 84 meses. Salvo depois algumas situações mais específicas. 84 dá 7 8. anos. É os 7. São 7 anos. Salvo algumas situações específicas, créditos automóveis ou outro tipo de créditos com situações específicas, é que ainda conseguimos Pode ir até ser aos um 10. bocadinho mais. Sim. Mas recomendou o banco, eu não sabia isso. Sim, em abril de 2020 entrou em vigor esta recomendação por parte do Banco de Portugal. Quando nós falamos aqui de crédito consolidado, pode ainda haver uma outra instituição que faça há 10 anos, mas neste caso nós não podemos aumentar a dívida do cliente, porque aqui é mesmo dar uma nova oportunidade de consolidar e não incrementar a dívida, porque se formos pedir a consolidado e mais um valor adicional, só conseguimos ir até aos 7 anos, até aos 84 meses, está bem? Se formos pedir, desculpa, agora perdi-me. Uma liquidez adicional, quando o cliente diz que quer juntar os meus créditos todos, E ainda quer pedir mais um ainda dinheiro. quer pedir mais dinheiro. Oh, bolas! Esta gente está Oh, sempre... meu senhor. Não, mas agora pode ser uma oportunidade, não é? Sim. Também. Sim, às vezes faz sentido, como nós falámos no início, eu só tenho 1 ou 2 créditos e aconteceu alguma coisa, preciso de um crédito novo. Preciso de um Não, carro. imagino, já estava a pensar comprar um carro. Créditos. Sim, já estava a pensar comprar um carro e ia pedir o crédito para o carro, mas agora pensou, se calhar agora peço o crédito do carro, junto com os outros que eu já tenho Sim. e junto tudo. Sim, É isto que está a falar. mesmo. Sim, exatamente. Pronto. Sim, e é o que faz sentido. Mesmo que só tenhamos 1 ou 2 créditos, se vamos ter que pedir um terceiro, então vamos já juntar tudo. Porque vai ficar muito confuso na nossa conta. Porque um dia saiu uma prestação, outro dia saiu outra prestação e é uma desorganização total. E depois há outra questão, que é, não é só a poupança, é as linhas de crédito. Repare, vamos a um banco pedir um crédito habitação, por exemplo, ou qualquer outro crédito. Quando vão consultar o nosso mapa e temos uns 7 cartões ou 5 cartões e vão mostrar, bem, esta pessoa é extremamente consumista, tem cartões, como é que vamos dar crédito a uma pessoa com estas condições? Mesmo que seja uma pessoa com uma taxa de esforço simpática e que o valor que fica disponível no final do mês seja simpático, a verdade é que há muita dispersão
não é favorável. Portanto, também devemos ali emagrecer agora com as políticas de ano novo, que vamos todas fazer dieta, vamos emagrecer também ali as linhas de crédito que temos reportadas. E as pessoas às vezes não têm esta noção, não é? Que sempre que vão pedir um crédito ou que precisam de uma casa, que tudo isto é analisado e é visto e é revisto e é importante fazer, não é? É verdade, é um perfil de cliente, como se diz. E, portanto, isto é tudo muito importante. Então, e que conselho daria? Quais são as taxas que estão a ser praticadas no crédito consolidado? Olha, o crédito consolidado, como disse, é um crédito pessoal e depende muito. Nós conseguimos taxas com 6,25 até taxas de 11. Não eu consigo dar uma taxa fixa a dizer a taxa é esta, não. A taxa varia muito de onde nós consigamos a aprovação da instituição e, como falávamos, do próprio perfil de cliente. Portanto, quando há mais taxa de esforço, ou seja, quando a pessoa tem mais contas e menos dinheiro, não é? Quanto maior é o risco para a instituição, Sim, maior é a taxa. maior é a taxa. Então vamos todos prevenir, usar o consolidado como prevenção e não já como fim de linha. Pois, como fim de linha. Exatamente. Portanto, há várias taxas de 6 até 11. Mesmo assim, há cartões com taxas muito maiores. 15, 16, 17. Sim, Ainda há cartões muito antigos com 20, exatamente. 24. Há cartões ainda, os mais antigos, entretanto, do Banco de Portugal, que também a regulamenta agora de uma outra forma, também está do lado do consumidor e, portanto, as taxas têm vindo a baixar nos cartões também. Mas, regra geral, anda a média a 15, 16%. Pronto, 15 a 6%. Ou seja, mesmo assim, no consolidado, a pessoa vai conseguir Poupar, sim. poupar. E então, como é que isto funciona? A pessoa... Entra em contacto connosco. Sim. Nós temos duas equipas. A equipa que nós chamamos, que é a nossa equipa de boas-vindas, que dá a nossa cara, que vai atender o cliente, vai-lhe explicar tudo o que é necessário a nível de documentos. Isto só presencial? Ou Não, pode ser via telefone, sim. via telefone, Ou se tiver mais facilidade por e-mail também pode ser. Portanto, a nossa equipa esclarece todas as dúvidas, recebe a documentação, ajuda a recolher a documentação e informar onde é que pode obter os documentos. São todos documentos à partida pessoais. Em média, depois pode oscilar aqui cada caso. Podemos, para defender a proposta, pedir algum documento adicional, mas, regra geral, documento de identificação, recibos, IRS, e o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Assim, linhas, traços muito gerais, são estes os principais. Depois é encaminhado para a nossa outra equipa, já é uma equipa de análise que tem contacto com os nossos parceiros bancários, que vai então verificar a viabilidade. Em 48 horas nós damos a indicação se tem ou não viabilidade do pedido de crédito. E às vezes podemos demorar mais. Mas aqui, explique-me só, porque pedido de crédito dá a ideia que vamos pedir mais dinheiro. E nós vamos fazer um crédito novo, a verdade é essa. A diferença. Ok. Nós vamos pagar os outros. Sim, exatamente. E ficar com um crédito novo, sim. Ok. A diferença no crédito consolidado. E isso depois, quando se vai pagar os outros, não há um problema, porque às vezes há, como é que chamam? As comissões de antecipação. As comissões de antecipação, Sim. exatamente, que tem que se pagar porque se vai amortizar antes do tempo que tinha sido ficado definido. Sim, então, antes de mais, no crédito consolidado, ao contrário do crédito pessoal, em que o valor é libertado na conta do cliente e o cliente faz o que entender, no caso do crédito consolidado, são as instituições quem fazem o pagamento. Portanto, o cliente tem que recolher junto das outras instituições os valores a liquidar e é a atual instituição que vai fazer a liquidação. Isto porque estamos a partir do pressuposto que aqueles créditos vão ser mesmo liquidados e não estão a ser considerados para a taxa de esforço. Portanto, têm mesmo que ser liquidados. Pois, exato. Senão podia haver uns... já estou a perceber. Espero. Ficavam com aquilo e depois ainda não ficavam com outro... Sim, então, é as instituições que vão liquidar. Relativamente às amortizações, em alguns casos pode... Não, é verdade, não sei. Em alguns casos pode existir, no caso de cartões não existe, no caso de créditos pessoais pode existir, mas mesmo assim continua a compensar. A taxa aplicada de amortização depende se falta mais ou menos que um ano para terminar os contratos. Nos créditos ao consumo, a penalização é 0,5% mais o imposto de selo, depois que são 4%, se faltar menos que um ano é 0,25%. Em termos gerais é 5 euros por cada 1.000 euros se faltar mais que um ano e 2,5 euros se faltar menos que um ano. E depois há o imposto de selo que é para o Estado. Pois, lá está, se a pessoa for poupar muito dinheiro, esse que se vai pagar começa a valer a pena. Sim. Então, e que tipos de créditos é que podem ser consolidados?
todos os tipos de crédito podem ser consolidados. Normalmente a habitação é um tipo de crédito que nós quanto muito há uma transferência, não é? Um banco dá uma taxa mais baixa e faz uma transferência. São muito poucos os clientes que têm 2, 3 créditos e depois têm uma casa que sirva como garantia para absorver todo aquele valor. Mas todos os créditos podem ser consolidados. Nós não fazemos créditos de empresas, mas podemos juntar o automóvel com o crédito pessoal, com o cartão de crédito, podemos juntar tudo num só. Está bem? Os automóveis muitas vezes têm como tem garantia associada, têm uma taxa mais baixa. Em alguns casos não acontece, porque quando não há garantia, quando foi feito só um crédito pessoal, nós também nos juntamos, não há problema. Qualquer crédito pode ser consolidado. Qualquer crédito pode ser consolidado. E o que é preciso a pessoa ter? Rendimentos. Rendimentos. Só? Sim, eu estou a dizer isto em forma de brincadeira, mas temos algumas pessoas que nos ligam a questionar se o subsídio de desemprego serve como garantia de rendimento. Não serve. Ok? Tem mesmo que trabalhar ou por conta de outrem, ou por conta própria, também pode ser, ou sócio-gerente da empresa, também, mas tem que ter rendimentos. E as pessoas que são pensionistas? Os pensionistas também, sim, os reformados também. Também podem? Sim, também podem, sim. Portanto, só não em subsídio de desemprego? Sim. Ou aqueles de sobrevivência, Ou de provavelmente, sobrevivência. pensões de sobrevivência? A pensão de sobrevivência, se for aquelas pensões vitalícias, pode ser. A pensão de sobrevivência associada aos viúvos, que é denominada de pensão de sobrevivência, também pode ser. Agora, aqueles do rendimento de inserção, também não conseguimos, sim. Esse rendimento também não é válido para contabilizar. Portanto, a pessoa tem que ter rendimentos para ser, porque o que é importante nós aqui explicarmos é que a pessoa vai ser analisada, não é? É verdade, sim. O perfil financeiro vai ser analisado. E tem que ser, porque vocês não podem ficar a perder, não é? No fundo são as financeiras, que são eles que assumem o risco, aos bancos. Mas sim, não podem, tem que haver aqui algum risco comedido. Portanto, tem que ser aqui tudo muito bem analisados. E então, que cuidados ao consolidar o crédito? Que cuidados ao consolidar o crédito? Sim. Ter atenção aos créditos que vamos consolidar. Há créditos, como eu disse há pouco, não vale a pena estarmos a juntar, ou porque estão a terminar, ou porque a taxa é mesmo muito baixa, portanto, não vamos consolidar. Portanto, ter atenção aos créditos que vamos consolidar, quanto é que vamos pagar na amortização, como falamos há pouco. Portanto, antes de... porque se calhar vocês pedem só isso, não é? Para a pessoa saber. Sim, o que nós fazemos é, depois de nós termos a aprovação, e vendo as aprovações que temos, sentamos com o cliente, sentamos de forma de expressão, porque muitas vezes falamos por telefone, apresentamos aquilo que temos e vamos agora fazer contas ao que tínhamos e àquilo que nos está a ser proposto. Se vale a pena ou não. Sim, se vale a pena ou não. Porque muitas vezes o cliente chega até nós com uma ideia daquilo que quer e depois aquilo não é execuível nas financeiras. E a proposta que é feita, a contraproposta quase que é feita por parte da financeira ou do banco, é diferente da ideia inicial com que o cliente chegou. Então, por exemplo, um cliente chega-nos, isto acontece-nos muito, e diz-nos, eu não porque quero... eu acho que os exemplos ajudam a Claro contextualizarmos para todos. Há clientes que nos dizem assim, eu quero consolidar só os meus créditos pessoais e quero deixar de fora o cartão de crédito A e B. Nós não conseguimos. O cartão de crédito é aquilo que é mais volátil, é a prestação onde a prestação oscila mais, onde o dinheiro está sempre a rodar e disponível. Isto é mais difícil. E porquê que os clientes, apesar de terem uma taxa alta, querem deixar os cartões de crédito excluídos aqui da nossa poderem gastar à mesma? Também, e porque os cartões de crédito podem escolher a percentagem de pagamento. Sim. Há alguns cartões em que pedem apenas 1% do valor em dívida. Nós tentamos explicar que 1% não é sequer o recomendado são no mínimo 5%. E depois nem sequer está a pagar o juro. Não pagou capital e nem sequer está a pagar o juro. Mas a verdade é que nos dizem, mas eu já estou habituado a viver assim, eu vou pagar aquele 1% que é o mínimo para não ser reportado em cumprimento e a seguir fico com um pouco livre e vou voltar a usar. E eu ter uma prestação fixa, que é aquilo que vocês me estão a apresentar, eu depois sei que todos os meses tenho que pagar isto, certo? Mas se acontecer uma questão de doença, de desemprego, onde não consegue pagar o cartão, como é que vai fazer? Porque está a pagar o cartão para voltar a usar. E então isto é aquilo que nós mais tentamos ensinar aos clientes. Temos que consolidar os cartões de crédito. E é difícil passar essa mensagem aos clientes? Às vezes sim. E explicar-lhes que eles aquilo que estão a pagar é pouco, mas porque também muitas vezes nem sequer estão a liquidar capital, ou o capital é muito pouco. E que há até situações em que
4, 5 mil euros em dívida de cartão, tinham que estar 20 anos a pagar. É ridículo, não é? Sim. E isto é o que nos traz mais dificuldades, muitas vezes, quando já temos a aprovação, fazer o cliente compreender. E já tem a aprovação, ou E já seja, tem a a pessoa aprovação. até conseguiria Resolver, sim. resolver, mas a pessoa não quer porque aquela vida é... Sim. Acontece-nos casos, por exemplo, um casal, cada um deles ganha em média 1.200 euros. É um bocadinho acima da média, e um casal ganhar 2.400 euros já é um pouco acima da média daquilo que se vive, sim. Acontece-nos, e este é um exemplo que, não identificando, mas é um retrato quase de muitos clientes, em que depois têm 10 linhas de crédito, sendo sobretudo cartões, e nós dizemos vai ficar a pagar, por exemplo, por este valor, 700 euros. Se tivesse a pagar no mínimo 5% dos cartões, estaria a pagar 1.600 euros. E a pessoa dizer-nos, mas eu não quero, mesmo a pagar 700 euros. E vocês dizendo que eu deveria pagar 1.600, eu não quero, porque vocês não querem que eu tenha cartões e nós não temos nada contra os cartões, deixar isto explícito. E os cartões, se forem bem usados, são um excelente instrumento financeiro. Dão jeito, a pessoa aproveita ali aquela promoção e compra aquilo um bocado mais barato e depois vai pagando em 2, 3, 4, 5 vezes, não é? Sim, é verdade, sim. Agora, se não souber usar, é uma chatice. É um problema grave, mas nós não temos nada contra os cartões. Agora, o que é importante é o cartão ser pago a 100%, ou se diluírem em mais vezes, que seja sem juros, ok? E que o mínimo que estão a pagar, não estão a pagar aquilo que usaram. E pronto, esta é a nossa principal dificuldade, é fazer muitas vezes os clientes entenderem que aquilo que lhes estamos a propor é benéfico. Pois. É saírem ali daquela bola de neve. Porque as pessoas às vezes já estão a viver na bola de neve e já não sabem viver de outra E já não maneira. dormem. Sim, sim. Sim, e foi por isso que eu vos disse ao início que nós nascemos com a responsabilidade social, porque nós deparamos com pessoas que, por exemplo, despesas de manutenção da conta são cobradas, por exemplo, 15 euros. E aquilo é um problema, porque aqueles 15 euros era o dinheiro para irem comprar o leite, E porquê que a vida social deixa de funcionar? Não só porque não vai jantar com os amigos e porque arranjam uma desculpa, mas até mesmo no trabalho. Como é que nos conseguimos concentrar se estamos a pensar em recebi o meu vencimento, vou pagar as contas todas e o que é que me vai sobrar? Para comprar comida para casa, para pagar a água, para pagar a luz, porque todos nós temos isto, ninguém fala destas despesas, mas elas existem na nossa vida. A água, a luz, o gás. E agora como é que eu vou fazer? Eu paguei o cartão e vou ter que usar cartões de crédito e andamos aqui. E há pessoas que usam cartão de créditos para pagar contas do dia-a-dia. Também existem também existe pessoas que... Quando eu digo contas do dia-a-dia, essas contas estamos a falar. A comida não é para comprar uma televisão, comprar um sofá lá para casa, uma coisa que é uma vez, que são por uma vez e depois fica lá durante um tempo. Há pessoas que usam para as compras diárias. Mas tudo bem, se conseguirem chegar ao fim do mês e pagar tudo bem. Aqui a questão é que muitas vezes isso não acontece. Os cartões de crédito já estão com 4, 5 mil euros gastos para um vencimento de 1.000 euros, portanto, não vão conseguir pagar isso tudo no fim do mês. Portanto, é complicado. Portanto, a atenção que as pessoas têm que ter aqui às taxas que lhes são propostas, não é? Sim. No fundo é quanto o dinheiro custa. Sim, as taxas, os prazos. Os prazos, quanto tempo é que vão ficar a pagar aquilo? Sim, quanto tempo vão Era bom se as pessoas fizessem as contas, não é? Que é aquela prestação, vezes o número de prestações, Sim. para verem, estão-me a dar X e quanto é que isto me vai custar no final. Sim. As pessoas às vezes não fazem esta conta. É verdade, mas o nosso regulador também nos diz que sempre que segue o contrato de crédito deve vir a ficha de informação normalizada europeia, a FINE. Portanto, lá tem toda essa informação, todas as contas. Tem o MTIC, que é o montante total imputado ao cliente, que é aquilo que vai pagar no final do crédito. É o que eu procuro sempre. Onde é que está? Está nessa ficha, está na FINE. Onde? Olha, este é MTIC. Na FINE vai encontrar e, portanto, esse é um documento que devem sempre pedir com o contrato. Olha, quero também a FINE do contrato. O contrato deveria ser dado logo, mas que deve pronto, ser dado logo, mas imediatamente. just in case alguém se esquecer de dar. Eu parto do pressuposto que é dado, que atualmente toda a gente cumpre com o regulador de FINE, mas penso que leiam também a FINE. Eu sei que é exaustivo, são algumas páginas. Porque mas lá às vezes há dados tão simples como, se não pagar um dia, há sítios que
até toleram um dia, 2 dias, mas há outros que é logo, Sim. vai logo cair o Carme Trindade na sua cabeça. E as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, porque já se habituaram a viverem em cumprimento. Sim, é verdade. Mas se tiverem só uma prestação, Já é mais fácil. já é mais Já fácil. está. Conseguem vantagem. governar melhor, não é? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim. Portanto, então, quem fica com o crédito consolidado deixa de poder ter cartões de crédito. Não, podem ter, até porque não é pedido o cancelamento dos cartões, ok? Portanto, podem continuar a ter. Têm é que aprender a usar os cartões. Pois. Usou, pagou. É porque agora até aqueles cartões das lojas, mesmo às vezes só para ser cartão de loja, eles já dizem que é cartão de crédito às vezes, não é? Porque alguns cartões de fidelização das lojas Exatamente. estão associados a cartões de crédito financeiras, que têm protocolos Mesmo das que a lojas. pessoa não use, vai aparecer lá na linha que tem aquele cartão de crédito. Mas aí não há problema, porque não aparece como utilizado, aparece como Ah. potencial. Potencial, Ok. ok, é diferente. A denominação que aparece no mapa de responsabilidades é como potencial. Significa que tem aquele valor disponível para usar, mas não usou. Pronto, portanto isto é definido, não vai carregar, senão agora vai tudo de devolver os cartões às lojas. Já não Às quer ser lojas, não é cliente só do desta banco. loja, já não quer ser cliente Não, desta não, loja. não. No Banco de Portugal tem lá a denominação que é potencial. Quando está usado, podemos também falar sobre isso, Sim. as várias denominações que podem vir no Banco de Portugal. Sim. Portanto, dizer crédito regular é que usou e está tudo em conformidade, está tudo Sim. bem, está pago em dia. Renegociado por incumprimento significa que neste momento não está em cumprimento, mas já esteve e que renegociou com a instituição bancária. Ao potencial, significa que tem determinado valor, Mas não usou. mas não usou. Também aparece quando são avalistas. Portanto, avalistas ou fiadores de créditos de outras pessoas. Significa que o valor é usado por outra pessoa e não por aquela pessoa. Mas também tem lá a dizer que é só avalista ou o fiador de determinado crédito, não é o titular. Está bem? Portanto, a vossa vida, a vida toda está lá. Está lá espelhado, escarrapachada. é verdade, sim. Não há muito como fugir, não é? Mas cada Sim, é um tira do seu. Ah, pois, mas pronto. Sim. O que é que nos falta dizer, Vanessa? Estamos quase a terminar. Olha, que atinjam a liberdade financeira, que sejam felizes, que nós sabemos que a vida financeira muitas vezes impacta. Nós agora também estamos a fazer crédito de habitação. Ao início não fazíamos, Sim. mas achamos que o crédito de habitação neste momento, mais uma vez, está a pesar na sociedade. Não só pelo aumento das taxas, mas porque há um grande aumento também no mercado de arrendamento. E, portanto, achamos que também podemos fazer a diferença por aí. Portanto, nós estamos aqui para ajudá-la a atingir a sua liberdade financeira. Se nos contactar, vai atender a Sofia, a Tânia, a Wanda ou o Vítor. Um deles vai-lhes dar os melhores aconselhamentos e estão dispostos a ouvi-lo sem julgar. Pronto, isto é... Parece-me bem. Parece bem, sim. Parece-me bem, Ruth, o que é que foi? Eu sou boa de contas, rapariga. Eu vejo todas as linhas, ali diz não sei o quê. É verdade, sabia Ali das taxas diz de não amortização, sei- do MT. eu sou péssima. A Ruth discute. Pois discuto e digo, olha que ali não era assim, esta taxa aqui está muito alta, ali está mais baixa. Um dia, se eu deixar de ser apresentadora, posso se calhar passo aqui para Sim. negociar. Isso é importante que não é só negociar, mas que eu já percebi que gosta de conversar também com as pessoas e de as ouvir. sim. E que seja isso mesmo, que goste de fazer a diferença na vida das pessoas. Exato, é isso. Sim, isso faz parte de todos os que trabalham connosco. É. Vanessa, foi um gosto falar consigo. Obrigada não- pelas dicas e tanta informação. Isto Foi até exaustivo. ficamos um bocadinho cansados, não é? Porque isto de falar de dinheiro cansa. É verdade, é verdade. Eu gosto de falar de dinheiro. E de ajudar aqui a toda a gente ficar mais à larga. Não tem problemas com ele. O problema é quando dá para. Exato. Todos temos problemas com ele. Pronto, nem que seja para investir, porque tem muito. Vanessa, tudo Obrigada, bom, está bem? tudo bom. Obrigada, igualmente. Obrigada a nós por estas dicas todas. Então, já ficou aqui este ano, estamos a começar em beleza. está Imensas- tudo organizado, Logo no princípio tudo- estivemos a dar as dicas para os trabalhadores independentes para não haver stresses com o fisco. Mais. Já, dicas para cuidado com os açúcares, dicas de alimentação, dicas de exercício, dicas de dinheiro. É por isso que esta dicas semana de nem organização. um brigadeiro, nem um. Talvez. cortar Estamos quase o a fazer açúcar. os quantos anos?
Ai, meu Deus, 6. Ai, meu Deus, esta rapariga nunca sabe. Não deveria Bem, vir. é um gosto estar consigo aqui de segunda a sexta às 15 horas, sempre com muita informação, boa disposição, porque também temos que levar e fazer-lhe um bocadinho de companhia para si que está mais sozinho. Pois é, nós somos até uma boa companhia. É, sim, tem E como dias. somos boas, ainda trazemos mais companhia. As Exatamente. nossas convidadas. É isso. Somos um espetáculo. Então, olha, porte-se bem desse lado, tome atenção a estes conselhos que são realmente importantes. E seja não se amigo do endivide. dinheiro. Exatamente. E o não se dinheiro é endivide. amigo de... Beijinhos.